Então, o Egito antigo, ele tinha já uma preocupação com a vida eterna. O Egito antigo, na verdade, toda a vida do Egito antigo era voltada para a vida após a morte. Só que não de uma maneira bíblica. Nós vamos falar agora sobre a história do Egito, né? Como isso influenciou toda a história bíblica. Às vezes parece que o Egito, na Bíblia, você olhando assim de relance, parece que é uma pedrinha no sapato do povo hebreu, né? Sim. Tanto problema aconteceu, Abraão vai para lá, acontece uma confusãozinha, depois o povo vai para lá mesmo, o José é vendido para o Egito, depois faz coisas boas depois, mas depois há uma escravidão, depois aquelas pragas, e depois tanta coisa aconteceu, guerras inclusive, mas vamos lá então, que a história do Egito, esse é o ponto, como influenciou na história então do povo de Deus, na história bíblica? O Egito é a segunda nação mais mencionada em toda a Bíblia. A primeira é Israel, a segunda é o Egito. E o Egito, nós falamos isso no primeiro episódio, foi a segunda civilização do mundo. A primeira foi a Mesopotâmica. E o Egito, interessante, o rio Nilo foi muito pontual para essa história, porque graças ao Nilo, o Egito nunca dependeu de chuvas, porque as águas do Nilo não são recebidas, não são formadas no Egito, são formadas na África antes do Egito. São formadas ali na região de Tanzânia, próximo do Lago Vitória, e passam pela Etiópia, passam pelo Sudão, hoje Sudão do Sul e Sudão, né? Então essas águas nunca faltaram. Quando chovia lá a 4.000 quilômetros do Cairo, e essas chuvas abundantes faziam o Nilo encher, as cheias chegavam no Egito. Então, independente de qualquer seca no mundo, havia sempre abundância de comida, de alimentos no Egito. Tanto é que Abraão, a primeira fuga dele para o Egito é por causa de fome. Quando José atrai sua família ao Egito para confrontá-los e haver ali uma reconciliação, a família Jacó vem com os filhos atrás de comida. Então o mundo se recorria ao Egito, e o fato do Egito ter essa história de abundância de alimentos influenciou diretamente a história bíblica, mas nós vamos muito mais além. O Egito teve no primeiro podcast nós falamos também sobre a questão dos altares. Você com muita propriedade alertou-nos sobre essa questão de cuidado com o altar, porque você edifica um altar, se ele é usado para o Senhor vai ser uma bênção, mas se não é para o Senhor, ele vai ser uma brecha para muitas questões que vão influenciar a vida negativamente. Então o Egito antigo, ele tinha já uma preocupação com a vida eterna. O Egito antigo, na verdade, toda a vida do Egito antigo era voltada para a vida após a morte. Só que não de uma maneira bíblica. Os egípcios também ofereciam sacrifício, assim como o povo judeu veio oferecer depois, mas já era uma tradição das nações do mundo, a questão do sacrifício. Nós falamos isso também, isso vem lá do primeiro animal que o próprio Deus sacrificou para tirar a pele e cobrir a vergonha de Adão e Eva. Então, vem dali a cultura de fazer um sacrifício para cobrir a vergonha ou cobrir os pecados. Bom, como o Egito era voltado para a vida eterna? O rio Nilo dividia o país ao meio, divide até hoje, em parte oriental e ocidental. A parte oriental, os egípcios antigos chamavam de parte vida, e a parte ocidental, a parte morte. Por quê? Porque o sol nasce no oriente e se põe no ocidente. Então, essa questão do sol, que era uma das maiores divindades do Egito Antigo, o deus Amon-Ra, então onde ele nasce é vida, onde ele se põe é morte. Todas as cidades do Egito Antigo eram no lado vida.
todos os túmulos no lado norte, no lado ocidental do Nilo. Por isso, todas as pirâmides estão no ocidente do Nilo. Por isso que a gente quase não acha ruínas de cidades, é muito raro. Por quê? Porque as cidades eram feitas com os tijolos de adobo, de capim-barro. E somente os templos e túmulos eram feitos de pedra, porque eles tinham que durar para a eternidade. É muito interessante essa concepção no Egito Antigo, e tudo isso nós vemos oportunidades para usar como brecha para a pregação do Evangelho. Uma ponte, na verdade, não uma brecha. Então, o Egito Antigo, o que ele fazia? Você vai encontrar pirâmides, você vai encontrar ruínas de túmulos e de templos, e raras ruínas de cidades e casas e até de palácios. Porque eles eram as chuvas sazonais que acontecem poucas vezes ao ano, mas ao longo de milênios, destroem esses tijolos de barro e capim. Bom, no lado norte o que acontecia? Havia altares que eram simbólicos. Esses altares não eram usados. Por quê? Ele seria usado na vida eterna. Porque o processo de mumificação? O processo de mumificação era um processo caríssimo, somente faraós, reis e nobres conseguiam fazê-lo. Porque a ideia era preservar o corpo para a ressurreição. E é muito interessante, as vísceras eram todas tiradas, o corpo era desidratado, existe um deserto com uma depressão entre a cidade do Cairo e Alexandria, que é um vale chamado Vale de Natrum, que produz muito sal também. Então era usado o sal de natrum dessa região para desidratar o corpo. Depois ele era impermeabilizado e para isso usava-se mel de tâmara, usava-se betume. O corpo desidratado, ele perdia forma, perdia massa, volume. Então, antes do processo de desidratação, se fazia uma máscara do rosto, um molde, e depois era feita uma máscara de ouro, para quem tinha dinheiro para isso. Tutankhamon é um caso, tem lá a máscara dele, 11 quilos de ouro puro. Para que essa máscara de ouro? Para que na ressurreição, quando o espírito voltasse, não corresse o risco de errar o corpo. Olha que interessante. E aí, como a máscara estava preservada de acordo com o rosto original, aí ele ia para o corpo certo. Imagina se o faraó volta no corpo de um plebeu. Mas todas essas concepções de vida eterna influenciaram, por exemplo, quando Marcos, no primeiro século, volta para Alexandria e vai pregar o Evangelho. Na verdade, Marcos era natural de Cirene. Cirene é onde hoje é a Líbia. Mais precisamente, uma cidade hoje conhecida como Benghazi. Então, Marcos, o apóstolo Marcos, que escreveu o Evangelho de segundo Marcos, na dispersão de Atos 8:1, ele volta para a sua terra, ele é expulso de Cirene. Cirene, mesma terra de onde era Simão, que carregou a cruz de Cristo, né? Ali no que hoje é conhecido na tradição romana por Via Dolorosa. E aí ele vai para Alexandria, e em Alexandria ele encontra um terreno fértil para a pregação do Evangelho, porque ele vai usar toda essa história que ainda era viva. Nós estamos falando do primeiro século. Então as tradições faraônicas ainda eram vivas, porque as tradições faraônicas elas cessaram em 346 com a chegada dos persas e depois com os gregos. Mas elas continuaram influenciando, houve uma mistura muito grande. E essa foi a ponte que Marcos usou para pregar o Evangelho, ao ponto do Evangelho crescer em Alexandria de uma maneira muito significativa. Isso provocou a ira dos líderes e até o ponto de Marcos ser morto por esfolamento. Ele foi arrastado pelas ruas de pedra até a morte. E o seu corpo ali se desfazendo. Existe um local próximo do mar, a coisa de 150 metros, na costa de Alexandria, dentro da cidade, numa região que é chamada de Corniche. Corniche seria o que a gente chama aqui no interior do Brasil de beira-rio, quando tem um rio na cidade, ou beira-mar numa cidade litorânea. Então existe a Corniche em Alexandria, que é beira-mar, e existe a Corniche no Cairo, que é a beira-rio Nilo, né?
Existe o local do esfolamento do apóstolo Marcos. Então, essa história faraônica foi uma ponte fantástica, assim como Paulo usou a história do Deus desconhecido em Atenas, né? É um local também que eu já levei grupos para conhecer. É o local ali onde é a Acrópole, onde hoje a gente conhece como Acrópole. Paulo usou toda a história da nação como ponte para pregar o Evangelho.